Beleza, pessoal? Então vamos lá? Já deixa eu chamar aqui a nossa treinadora agora oficial, né? A nossa Nutri maravilhosa aí, que vai quebrar tudo aqui com vocês. A nossa queridíssima aí, Renata Cordeiro. Fala, Renata! Boa noite! Olá, presidente. Olá a todos. Muito boa noite. Boa noite, Renata. Vamos lá hoje? Hoje tem treinamento. Eu tomei quase 15 minutos, mais 17 minutos hoje. Me perdoe, me Fique desculpe, mas foram tranquilo. os sorteios. Hoje foi os sorteios. Doutora, hoje qual o produto que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar um pouquinho e entender o benefício desse mega produto aqui, ó, 5 magnésios. Campeão de venda, doutora. Número um de venda. Sabia Olha disso? que beleza. Hoje ele é o número um de venda da empresa, pessoal. Ele é o número um hoje. Não, nenhum produto vende mais do que esse hoje. Nenhum. Nem ozônio, nada. Ele é o número um de venda. Esse produto. Agora você imagine, ele já é número um de venda com a informação que a gente vai dar aqui nesse treinamento de hoje. Pode preparar que as vendas ainda vão subir ainda mais, porque esse produto aqui tem muitos benefícios. Que maravilha, doutora. Doutora, quebra tudo, é com você. Pessoal, papel e caneta na mão, conhecimento é poder e a doutora vai passar esse conhecimento para vocês aí. Beijo, valeu! Isso aí, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, a doutora Renata Cordeiro, nutricionista da Atlântica Natural. E como falado, hoje a gente vai entender um pouquinho aqui dos benefícios e para que serve, né? Qual a indicação de uso desse produto 5 magnésios. Então, é o único produto com 5 tipos de magnésio. Cada um vai ter sua função dentro do nosso organismo. E a gente vai entender um pouquinho referente a isso hoje. Antes da gente começar, vou dar alguns recadinhos também. Vou compartilhando a tela aqui com vocês dos slides. Vou pedir a gentileza para que você digite um 10 para mim no chat, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo visualizar a tela aqui dos slides. E no final do treinamento, eu vou abrir para que você possa fazer sua pergunta, sua dúvida. Então, você que está conectado aqui no Zoom conosco, você do YouTube também, vai anotando tudo aí durante o treinamento, que no final eu vou abrir para que você possa tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta referente ao treinamento de hoje, perfeito? Então, 5 magnésios. E vamos entender um pouquinho da importância desse magnésio, porque às vezes a gente quer tomar esse suplemento, mas não sabe a indicação, como que ele funciona dentro do nosso organismo, quais são os principais benefícios que ele pode trazer para a gente. Então, o magnésio, pessoal, ele é um mineral importantíssimo, indispensável para várias funções do nosso organismo, porque ele vai desde nos dar a produção de energia, né, para o nosso sistema nervoso central, até o sistema cardiovascular. E a gente sabe que tem vários tipos de magnésio, cada um com a sua função, cada um vai trazer um benefício para o nosso organismo, e ele vai ser essencial e vai se adequar a cada tipo de indicação, seja ele para melhorar o sono, aliviar dores musculares, ansiedade, depressão. Então, cada tipo de magnésio ele vai trazer esses benefícios e essas funções para o nosso organismo. Então, ele é muito legal porque são 5 tipos em um único produto. Então, você não precisa ficar tomando 5 tipos de magnésio, apenas em um único produto a gente tem esses 5 tipos que vai nos ajudar bastante. E uma curiosidade muito importante para vocês, a gente consegue medir, né, como que tá essa questão de magnésio através do nosso exame de sangue. E muitas pessoas têm essa deficiência desse magnésio. Por quê? Porque o solo brasileiro, ele é pobre em solo vulcânico. Ou seja, no Brasil a gente não tem, né, vulcão. E onde tem vulcão, a gente tem a maior concentração de magnésio no solo. Como o Brasil ele não é rico em vulcão, então a gente vai ter baixas concentrações desses nutrientes, né? E por conta disso, os próprios alimentos, verduras, legumes, vai ter uma baixa quantidade disso. Então, o que que a gente precisa fazer? Fazer a reposição através do suplemento. Então, a gente sabe que o solo vulcânico ele é rico em magnésio, zinco, selênio. No Brasil não tem, então ele é pobre. Então, a nossa alimentação, mesmo que nós consumimos arroz, feijão, carne, legumes, frutas, verduras, bem saudável, a gente não consegue a quantidade adequada de magnésio no nosso organismo através da alimentação, e aí precisa fazer a suplementação.
Então, é muito importante a gente entender isso, né? Uma curiosidade. E a gente sabe que o déficit hoje, né? Século XXI, a gente sabe que a doença do século é a depressão, questão de ansiedade, síndrome do pânico. Então, a gente sabe que tudo isso se agrava com falta de magnésio no nosso organismo. Então, as taxas vêm aumentando ainda mais essa doença por conta de falta desse mineral. E através da suplementação desse suplemento 5 magnésio, a gente consegue fazer a reposição e ajudar no tratamento dessas doenças. Então, a falta de magnésio, ela vai contribuir para o surgimento de várias doenças no nosso organismo, como o acúmulo de gordura, né? Nas artérias ali do nosso coração, do nosso corpo. Então, com isso, a gente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de ter hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, angina, pedras nos rins, eclâmpsia durante a gravidez. Então, são doenças que a gente consegue evitar com a suplementação e tendo essa quantidade adequada desse mineral dentro do nosso organismo. Então, além dessas doenças, a gente também consegue perceber que a falta desse mineral, ele vai nos dar o quê? Problemas gastrointestinais, como náusea, vômito. Então, pessoas que às vezes sentem aquele estufamento no abdômen, percebem que não tem uma boa digestão, náusea com frequência, que o intestino não funciona muito bem, pode ser falta desse mineral. Distúrbios do sono. Então, aquela pessoa que é muito cansada, com depressão, ansiedade, insônia, também é um agravante ter a falta desse mineral dentro do nosso organismo. Irritabilidade, ou seja, aquela pessoa que mesmo dormindo bem, acorda sempre irritada, fadigada, né? Não consegue ter aquele sono zen. Também isso é falta de magnésio. Falta de concentração e de memória também é um sintoma de falta de magnésio no nosso organismo. Como eu disse, complicações cardiovasculares, como até a própria arritmia, né, que é como, como se fosse, não é aquele aumento, né, da frequência cardíaca das pessoas no coração, perda de apetite. Então, às vezes a gente acha que a gente está com perda de apetite ou porque só está com verme, ou porque está faltando vitaminas no nosso organismo, e falta do magnésio também pode ser um sintoma. Fadiga, fraqueza, aquela pessoa muito cansada, muito fadigada, que já acorda com esses sintomas, dormência ou formigamento na pele, nos membros inferiores, nos membros superiores, cãibras frequentes, então aquelas pessoas que estão dormindo e ao se esticar, né, sente que dá cãibra. Então, todos esses sintomas pode ser falta de magnésio no nosso organismo. E como eu disse, a depressão é a doença do século, é uma doença que está muito, com um número muito alto no Brasil. Então, a prevalência, aproximadamente no Brasil, é cerca de 15,5% ao longo da vida. Então, de acordo com essa pesquisa, já faz um pouquinho de tempo, né, que saiu essa pesquisa, mas só vem aumentando. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a indicação desse suplemento e a importância que esse mineral traz para o nosso organismo, porque às vezes muitas pessoas não lidam ou não tratam a depressão como de fato uma doença, né? Eu já escutei muito, aquela pessoa tá com depressão porque é falta de trabalho, ou tá em casa sem fazer nada, e não, às vezes realmente é uma doença, tem CID, tem diagnóstico, e essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser ajudada para que de fato saia da situação que ela está naquele momento. Então, a depressão, sim, ele é um problema sério, né? Ainda pouco reconhecido, principalmente na adolescência. Então, aqueles adolescentes que são bem fechados, não conversam muito, fica dentro do quarto, não quer sair, é um sinal de alerta para os pais, para que de fato a gente possa ficar atento e ver para que possa ter ajuda, né? E não leve até a óbito, porque a gente sabe que a depressão não cuidada ou aquela depressão que é ignorada até mesmo pelos familiares dentro da própria casa, pode fazer com que essa pessoa se feche ainda mais, se oprima, e aí pode estar levando a óbito essa pessoa. Então, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas da América Latina, com cerca de 9,3% da população afetada. Ou seja, a incidência no Brasil ainda dessa depressão
ela pode ser explicada por diversos fatores, incluindo a dificuldade de acesso ao tratamento de qualidade na rede pública de saúde ainda. Então, a gente sabe que alguns estados aqui no país demora muito para agendar um médico, passar com neuro, né? Passar com psicólogo, enfim. Então, tudo isso dificulta o tratamento e o diagnóstico precoce para que, de fato, essa pessoa possa ser ajudada. Então, a Organização Mundial da Saúde aponta que as mulheres têm 2 vezes mais chances de terem o diagnóstico com depressão do que os homens. Então, é uma doença com maior incidência nas mulheres, né? Claro que não evita dos homens ter, mas a pesquisa mostra para gente que as mulheres são as mais afetadas por conta dessa depressão. E aí, entrando nos componentes que esse suplemento tem, como eu disse, ele vai ter 5 tipos de magnésio dentro desse suplemento. O primeiro é o magnésio de malato, ou seja, ele é um suplemento alimentar indicado para o quê? Aumentar nossa energia e disposição. Então, ele vai aumentar o desempenho físico naquele momento de atividade física, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzir dor crônica causada como fibromialgia e auxiliar até no tratamento da osteoporose. Eu gosto de enfatizar bastante, porque eu recebo muitas mensagens assim, doutor, eu quero um suplemento que ajude eu a perder peso. Preciso eliminar 20, 30 quilos, eu quero algo para eu tomar para que eu possa, de fato, resolver esse problema. E, de fato, pessoal, a pessoa que vem trazendo isso para gente, ela, de fato, precisa primeiramente mudar a mente dela. Por quê? Não foi em um único dia, ou um mês, 2, 3 meses, que ela teve esse ganho de peso de 20, 30 quilos. Foi ao longo de um período. Então, essas pessoas precisam entender que o suplemento, como está aqui, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, né? No caso dos diabéticos. Então, é muito importante que eles continuem tomando a medicação que o médico prescreveu, né? E sim, possa agregar um suplemento alimentar para ajudar nesse controle, mas 90% do estado dessa pessoa é através da alimentação. Então, não adianta nada o diabético vir, querer tomar vários suplementos, tomar o seu medicamento e não ajustar a sua mentalidade, não ajustar a questão da alimentação. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque às vezes a gente recebe mensagem: estou tomando há 2 dias o suplemento, há um mês, e eu não vi resultado nenhum na minha glicemia. E a gente buscando conversa com esse paciente, com esse consultor, a gente percebe que a mudança alimentar não houve. Porque a mentalidade dele acredita que ele vai continuar tomando a medicação, vai agregar ao suplemento, ou até mesmo ele, por conta própria, tira essa medicação, só fica com o suplemento, não cuida da alimentação, não faz atividade física, enfim, e aí essa glicemia não tem esse controle. Então, é de fato, vocês precisam entender que é um conjunto: alimentação, atividade física, suplementação, e se você faz uso do medicamento, continue para que de fato seja esse conjunto te ajude. Mesma coisa no processo de perca de peso. Precisa, sim, então, déficit calórico, né, que a gente sempre fala, que é o quê? Você consumir menos caloria do que você necessita e gastar mais para que, de fato, você tenha essa perca de peso saudável, juntamente com suplementos alimentares que vai te ajudar nesse processo todo. E esse magnésio, como eu disse, ele vai aumentar a nossa energia. Então, ele é um tipo de magnésio quelato, esse de malato, que vai ajudar a aumentar a energia, desempenho físico, participa das contrações e relaxamento do músculo. Então, ele ajuda naquela questão de câimbras frequentes que as pessoas possam ter. Ajuda no controle da glicemia. Então, alguns estudos mostram que suplementos contendo magnésio pode ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue, prevenindo ou auxiliando no tratamento de pessoas portadoras do diabetes, né? Como eu disse, o magnésio ele vai favorecer a produção de insulina naturalmente do nosso organismo e vai aumentar a sensibilidade das células a esse hormônio, o que vai resultar na melhora do controle dos níveis de sangue, dos níveis de açúcar no nosso sangue. Então, é muito importante a gente ressaltar que o uso do suplemento de magnésio, ele não vai substituir o tratamento médico convencional, seja com insulina ou seja com seu medicamento. Então, por isso que é muito importante. Apenas o médico ele vai prescrever ou vai retirar esse medicamento.
a gente até fala, quer fazer o uso desse suplemento? Leva para o seu médico, vê o que que ele acha, né? Para que de fato você possa associar juntamente o suplemento junto com o seu medicamento. Então, ele ajuda também na questão de dores crônicas. Então, principalmente relacionada à fibromialgia, porque esse magnésio ele vai estar presente na função importante da transmissão nervosa e contração muscular. A gente sabe que a fibromialgia é uma doença que dói muito o corpo das pessoas, né? Então, as pessoas que têm esse diagnóstico sentem muitas dores, e esse tipo de magnésio ele pode ser benéfico para ajudar no tratamento dessas dores dessas pessoas também. Então, vai aliviar a questão de ansiedade e depressão, porque ele vai participar das funções cerebrais, influenciando na transmissão nervosa, melhorando a questão do nosso humor. Então, pessoas que têm essa depressão, ela tem o humor afetado e com isso se agrava ainda mais a doença. Então, esse tipo de magnésio ele pode ser benéfico e ajudar nessa questão também. Ajuda o funcionamento cardiovascular, porque ele vai ajudar a melhorar o funcionamento do sistema, promovendo o relaxamento dos vasos sanguíneos. Com isso, também ajuda a normalizar a frequência cardíaca e ajuda também a normalizar a questão da pressão arterial por conta desse relaxamento dos vasos sanguíneos. Além disso, ele é um ótimo antioxidante, porque possui essa propriedade. Então, vai ajudar a diminuir o estresse oxidativo, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, né? Infarto, derrame, que hoje, infelizmente, as doenças que mais matam no mundo todo é as doenças cardiovasculares. E algumas pessoas são silenciosas, então, quando vem assim, a pessoa já está infartando, tendo um derrame, um AVC, e muitas vezes a pessoa não tem nem como fazer um tratamento, né? Já acaba vindo a óbito, dependendo do grau dessa doença. Temos um outro tipo de magnésio, que é o magnésio taurado. Ele ajuda muito na questão de saúde do nosso coração. Então, o magnésio taurado combinésio com magnésio taurina é uma substância que vai promover a saúde cardiovascular, né? Ajudando na regulação da pressão arterial e melhorando a nossa função cardíaca. Então, ele é um tipo de magnésio indicado para as pessoas que já têm o risco de doenças do coração. Então, ele vai ter como benefício regular a pressão arterial, melhorar a função cardíaca e ajudar no suporte ao desempenho físico. Temos o magnésio bisglicinato, que ele é um magnésio que se destaca pela alta biodisponibilidade, ou seja, o nosso corpo ele vai absorver com facilidade. Então, a gente consegue absorver e ter eficácia dele muito mais rápido. E além disso, ele não causa aquele desconforto gastrointestinal, que muitas pessoas relatam para a gente, tô fazendo uso de magnésio e eu senti dor de estômago, eu senti uma dor ali na região do abdômen. Isso pode ser por conta do magnésio. Algumas pessoas podem ser sensíveis a esse tipo de magnésio. Por isso que a gente sempre fala, vai fazer a suplementação de magnésio, nunca consuma de estômago vazio. Sempre depois de uma refeição, porque de fato ele pode dar esse desconforto gastrointestinal. Então, ele é ideal também para quem busca melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse. Então, ele é indicado para pessoas que desejam evitar efeitos colaterais, né? Então, ele não dá um efeito tão colateral por ser esse tipo de magnésio. E a gente vai ter os principais benefícios dele, como alta absorção. Então, a gente consegue absorver esse tipo de magnésio mais rápido, reduzir a questão do estresse, da ansiedade e melhorar a qualidade do nosso sono também. Temos magnésio sulfato, ou seja, ele é um tipo de magnésio anticonvulsionante, repositor de eletrodo, né, com efeito de depressor sobre o sistema nervoso central, ou seja, ele vai bloquear a transmissão neuromuscular, controlando as convulsões causadas, né, por alguns tipos de doença. Então, o sulfato de magnésio também é indicado para o tratamento da eclâmpsia, porque ele é um vasodilatador que ajuda a reduzir a pressão arterial. A eclâmpsia, para quem não sabe, é uma doença que acomete gestante, então a pressão sobe muito, né? E tem esse diagnóstico aí que é muito prejudicial, tanto para o bebê quanto para o feto ali durante a gestação. Claro que a gente sempre fala, por mais que seja um suplemento indicado,
para esse período, é muito importante levar para o seu médico e perguntar para ele se é interessante você fazer o uso ou não, porque muitos médicos, eles já dão polivitamínicos, né, que já contém essa substância. Então, é interessante a gente saber se você já está consumindo ou não, para que não dê sobrecarga desse suplemento. Então, por isso que a gente sempre fala, gestante, criança, lactante, idoso, paciente renal, enfim, alguma coisa desse tipo, ter um cuidado ainda maior e levar para o médico para que, de fato, possa ter esse respaldo, tá bom? Então, esse sulfato de magnésio, ele também é indicado para o tratamento de edema, ele pode ser também usado em questão de convulsão, arritmia cardíaca, em adultos, em crianças, enfim, intoxicação ou envenenamento por bário, né? Que é um metal pesado também, então ele pode ser indicado nessa questão. Então é importante a gente sempre alertar o nosso médico, como se está grávida, amamentando, tomando algum outro tipo de medicamento, para ver se de fato você pode fazer uso desse suplemento, porque às vezes muito medicamento já contém esse tipo de magnésio na sua composição. Temos o magnésio óxido, ou seja, ele é uma das formas mais comuns e amplamente utilizada como antiácido e laxante. Embora sua absorção seja menor em comparação às outras formas, ele vai tratar os problemas gastrointestinais, como azia e constipação. Então, quem busca melhorar a digestão, esse tipo de magnésio é uma ótima opção. Então, ele vai ajudar na questão de alívio de azia e indigestão, tratamento eficaz da constipação, então aquelas pessoas que são constipadas, que não conseguem todo dia ao banheiro. Claro que não é só suplemento, né? Precisa mudar hábitos alimentares, ingestão de água. Não adianta nada você comer muito açúcar, alimentos industrializados, se você não consumir água, fibras, verduras, frutas, legumes, aí o suplemento não vai fazer essa função muito bem, sendo que você precisa também ter ajuda nesse quesito. Então, tomar magnésio, ele é muito importante, porque, como vocês viram, é um mineral importantíssimo, o nosso solo não é presente, então dificulta a passagem desse mineral para as frutas, verduras e legumes, ok? Então, a gente precisa fazer a reposição. Então, o magnésio também ele vai ter esse bom desempenho em questão de estudo, do trabalho, porque ele vai atuar como estimulante de memória e do nosso aprendizado. Então, ele participa de várias reações enzimáticas, como no nosso cérebro, ossos, corações, fígado, rins e músculo. Então, o magnésio é importantíssimo para as reações químicas e biológicas que acontecem dentro do nosso organismo. Então, quando a gente está em déficit com ele, a gente percebe que o nosso organismo fica em desequilíbrio e aí precisa fazer o uso desse tipo de suplemento. Em questão de alimentação, a gente também consegue encontrar esse tipo de mineral, como eu disse, né, em baixa quantidade devido à presença pouquíssima no nosso solo brasileiro hoje, mas a gente encontra em feijão, lentilha, aveia, trigo integral, abacate, banana. Por isso que a gente sempre vê, tá com cãibra, come banana. Por quê? Porque ajuda, porque é riquíssima em potássio, em magnésio. Vegetais escuros, então a gente tem brócolis, abóbora, folhas verdes, couve, espinafre, abóbora, semente de girassol, amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju, leite e seus derivados, café, carnes, chocolate, tá? Mas aqui entra aquela questão de chocolate 70%, ou seja, o cacau de fato tem esse benefício. Chocolate branco a gente sabe que não é chocolate, né? Porque o cacau ele não é branco. Chocolate ao leite tem muita adição de açúcar, de gordura, então o indicado mesmo para a gente ter esse benefício seria aquele chocolate 70% ou cacau realmente puro, porque de fato é nele que está a maior concentração desse tipo de mineral. Indicação de uso, tá? Adultos, 2 cápsulas ao dia, ingerir de preferência antes do almoço, antes do jantar. Então, 30 minutinhos, 1 hora aí antes do seu almoço, antes do jantar, você fazer uso dele. Lembrando, como eu disse, não é indicado você em jejum tomar, porque ele pode causar algum tipo de desconforto abdominal, como eu falei. Então, algumas pessoas vão sentir náusea, pode até sentir dor de cabeça, desconforto ali no abdômen por conta desse tipo de suplemento, ainda mais que são 5 tipos de
magnésio nesse único suplemento, ok? Então é muito importante a gente sim, seguir essas recomendações para que de fato vocês não tenham nenhum tipo de desconforto utilizando esse tipo de suplemento, perfeito? Vou tomando uma água aqui, vou abrir o chat. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta referente ao treinamento de hoje desses 5 magnésios, vou abrindo aqui também o YouTube, ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta de vocês. Podem mandar aqui no chat para que eu possa esclarecer e ajudar todos vocês. Deixa eu logar aqui. Vamos ver aqui, ó, no chat. Tomando 5 magnésios, pode tomar o Fibras Complex? Pode, Valdemir, porque o fibra é diferente a composição do magnésio, tá? No fibra a gente vai ter fibra solúvel, quitosana, inulina, psyllium, espirulina. Então é completamente diferente, ok? Então pode tomar os dois sem problema algum. A Lucileide aqui dando um depoimento dela, ó, que ela usa 2 cápsulas, uma hora antes de dormir e melhorou bastante a qualidade do sono dela. Sim, porque como vocês viram hoje, ele tem um tipo de magnésio que ajuda nessa questão, né, de ajudar no sono. Existe alguma contraindicação? Márcia, a gente sempre fala, é um tipo de mineral, né, presente através da alimentação, mas a gente sempre indica que criança, gestante, lactante, idosos, paciente renal, é, é, sempre consulte o médico antes de fazer o consumo, ok? Mesmo que seja um suplemento, pessoal, em alguns casos pode ter sim alguma contraindicação. Às vezes a pessoa ela é depressiva, já faz uso de medicamento, e dentro desse medicamento já possui esse tipo de magnésio, e aí não é indicado consumir porque vai dar superdosagem. Então, em alguns casos, sempre é indicado a gente consultar o médico, perfeito? Receitaram o fluoxetina para eu estar com pressão na cabeça, mas me nego a usar. Comecei com esses 5 magnésios, ok? A partir de qual idade pode tomar? Tem uma filha de 8 anos, ó. O fabricante indica aqui que esse tipo de magnésio, acima de 9 anos, pode estar consumindo, perfeito? O que eu indicaria? A partir de 9 anos, com orientação, claro, sempre do pediatra, uma cápsula, ou de acordo com a dose que esse pediatra for indicar, e adultos, a indicação é 2 cápsulas ao dia. Eu tenho epilepsia, posso estar consumindo? Pode, tá bom? Não tem nenhum tipo de contraindicação, a não ser que o medicamento que você tome já tenha algum tipo desse tipo de magnésio, ok? Então precisa ver lá na concentração. Por quanto tempo tem que tomar, Vera Lúcia? Primeiro, suplemento alimentar ele é indicado sempre para a gente fazer a reposição desse mineral. Então, eu sempre falo aqui para vocês, né? Suplementação é diferente de medicamento. Medicamento é indicado pelo médico para tratar alguma coisa, né? Ou seja, para tratar aquela doença. O suplemento alimentar, ele é sempre indicado para um paciente saudável, ou seja, na prevenção de algo ou na carência de alguma vitamina. Então, o suplemento alimentar, ele vai entrar nessa questão de carência de vitaminas e minerais. Então, a gente sempre fala, importantíssimo, uma vez ao ano ou cada 6 meses, ir no médico, fazer o seu check-up, fazer seu exame de sangue, ver como que tá o magnésio, esse tipo de magnésio dentro do seu organismo, para que de fato você possa fazer a reposição dele. Por quê? Altas doses não é legal para o nosso organismo, como a deficiência dele também não. Então, a gente precisa sempre estar em equilíbrio com esse tipo de mineral, tá? A princípio, a gente indica consumir 90 dias de uso contínuo, faz o exame de sangue e vê como que tá esse mineral no seu organismo. Tenho enxaqueca, pode tomar? Sim, porque ele vai ajudar no controle, né, dessa dor de cabeça também vai ajudar.
Mas eu sempre falo, o importante é você identificar e saber a causa dessa enxaqueca para que, de fato, você possa tratar, né, o gatilho dessa enxaqueca de fato. Minha mãe toma remédio para pressão alta. Pode tomar esse tipo de magnésio? Sim, Graciela, ela pode estar tomando, tá? Aí ela vai estar associando junto com esse medicamento para ter o controle dessa pressão arterial. Então, na questão da pressão arterial, a gente indica sempre o uso contínuo, dependendo do caso, para que ajude nesse controle dessa pressão, que a gente sabe que uma vez que o médico prescreveu esse medicamento, dificilmente vai retirá-lo, né? A não ser que ele perceba que está bem controlada, enfim, né? Então, dependendo da quantidade de medicamento que esse paciente pode tomar, o médico pode diminuir ou não, de acordo com cada caso. Quem tem pancreatite pode tomar esse suplemento? Pode, mas aí eu indicaria tomar sempre o aloe vera um pouquinho antes, porque pode ser que dê algum tipo de desconforto abdominal. Então faz um teste, tomou, deu algum tipo de desconforto, um pouquinho antes, ou toma o Natucap ou o aloe vera para proteger ali a parede do estômago para que não tenha nenhum tipo de incômodo. Pode ser usado depois das refeições? Pode, tá? Ou antes, ou um pouquinho depois das refeições. O que a gente não indica é nunca de estômago vazio, porque ele é um mineral bastante forte e pode ser que cause algum tipo de desconforto. Quem tem doenças no fígado pode tomar magnésio? A princípio, sim, tá, Juliana? Mas é muito individual, então a gente precisa sempre fazer o estudo de caso daquele paciente para identificar de fato, mas a princípio não teria nenhum tipo de problema. Minha mãe tá tomando magnésio, ela tem pressão alta, tem algum tipo de problema? Não, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Pode tomar magnésio mesmo tomando Natucap? Sim, Regina, porque o Natucap você vai estar tomando em jejum e o magnésio você vai estar tomando em outro horário. Então, não tem nenhum tipo de problema você misturar magnésio, vamos supor, fibra, espirulina ou ômega 3, enfim, outro tipo de suplemento, porque cada um vai ter a sua função e a sua absorção dentro do seu organismo, tá bom? Meu esposo teve AVC e diabetes tipo 2. Ele pode fazer uso? Pode, não tem problema. Idoso pode tomar? Sim, pode tomar. Existem exames de sangue para vários tipos de magnésio? Sim, tá? Existe. É um exame mais detalhado, mas existe sim. Quem toma remédio manipulado que contém pregabina pode tomar magnésio? Olha, assim, a princípio, pelo que eu saiba, pode, tá? Não tem nenhum tipo de contraindicação, pelo que eu saiba, mas é aquilo que a gente sempre fala. Leva para o seu médico, vê certinho com ele, porque a gente aqui na empresa não sabe o porquê ele está tomando esse medicamento, o controle, né? O histórico desse paciente. Então, é sempre indicado levar realmente para o médico e ver. Minha mãe toma remédio forte para convulsão, tem depressão, ansiedade. Posso indicar? Pode, mas precisa ver se nessa medicação que ela já faz uso, se não tem tipos de magnésio nele, ok? Precisa ficar atenta nisso. A pessoa com diabetes tipo 2 também pode tomar o magnésio? Pode tomar qualquer tipo de suplemento, pessoal. A gente fala no mínimo 90 dias de uso contínuo, faz o exame de sangue e vê o resultado. A não ser colágeno, ômega 3, que aí é uso contínuo sempre, tá? Não precisa fazer o exame de sangue aí para ver, porque precisa ser, de fato, contínuo. Quem tem arritmia pode tomar esse magnésio? Pode, com certeza, vai ajudar até na saúde cardiovascular, como nós falamos aqui, inclusive a coenzima, que vai ajudar nessa questão da saúde do coração, e ômega 3 também. O uso do ômega 3 contribui também para os 5 magnésios? Não, Valdemir, tá? O magnésio é um mineral e o ômega 3 é um tipo de óleo, né? Que tem EPA, tem DHA, então são suplementos completamente diferentes, mas pode fazer usos
junto os dois ao mesmo tempo, sem problema algum. Além do ômega, qual é contínuo? Ó, é que a gente tem muitos produtos aqui, mas a princípio, ômega 3, aloe vera, Natocap, colágeno em pó, Overisol. Deixa eu ir vendo aqui. Imune C, porque é uma vitamina C, extrato de própolis verde, maca peruana, enfim, são muitos, né? São muitos suplementos que normalmente é de uso contínuo. Mas esses que eu citei aqui agora, a gente pode sempre fazer o uso deles contínuo, que não vai ter nenhum tipo de problema. Minha mãe está com Alzheimer, ela pode fazer uso? Pode. Eu tomo ômega 3 colágeno, Natovita em jejum e Natocapes antes de dormir, tomo dois. Perfeito. Vamos ver aqui no YouTube se nós temos pergunta. Estou tomando o L-triptofano, colágeno, Natovita. Posso tomar esses 5 magnésios? Sim, tá? Ele vai ajudar, também pode. Pode tomar o 5 magnésio com Parazyme, Natucap junto ou separado? Eu indicaria separado, tá? Cada um no seu horário. Então, Natucap em jejum, Parazyme durante a manhã e o magnésio antes ou depois do almoço e do jantar. Ó, a Helena deu um feedback que acabou as dores de joelho dela, depois começou a tomar os 5 magnésios. Então, olha que bênção, né? Ajudou nessa questão de articulação, na questão de dores também. Então, ele é um produto muito vendido, como o nosso presidente falou, por quê? Porque ele ajuda muito nessa questão de sono, ansiedade, depressão, dores, né? Também a gente tem o Natovita, Natolive, o Curcumais, que ajuda nessa questão de dores, mas o 5 magnésio também é super indicado nessa questão de dores também. Temos magnésio treonato? Não, no momento não temos esse típico de magnésio, tá? A gente tem esse 5 magnésio ou o magnésio PA, que é aquele puro para análise, ou seja, ele é puro, ele não tem adição de outro tipo de componente, tá bom? Quem está com início de Alzheimer, sim, pode tomar, inclusive a gente tem protocolo, tá? Que com suplementos indicativos para ajudar também na melhora desse tratamento aí de quem já está com Alzheimer. Estou tomando Natolive com 5 magnésio à noite e coenzima. Posso tomar o L-triptofano? Sim, Vera. Indicaria você tomar o triptofano de manhã e às 5 horas da tarde, porque às 5 horas, pessoal, é interessante, porque é o horário que a gente está com baixa produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando a gente toma o L-triptofano, a gente eleva essa questão, né, do nosso humor e do bem-estar. Então, é indicado. Meu filho tem dificuldade para fazer as necessidades. O que você indicaria para 8 anos? Cristiane, não é o foco da live, tá? Agora, e 8 anos, a gente não tem, vamos supor assim, nenhum produto que seria específico para essa criança. Nossos produtos são destinados, a maioria, para uso adulto. O que eu te indicaria? Você pode estar utilizando o Natuos Power para fazer massagem em volta ali do umbigo dessa criança, vai ajudar bastante ali no trânsito intestinal. Ingestão de água, então a gente sabe que muitas crianças hoje têm necessidade, têm essa dificuldade de ir no banheiro porque não consomem frutas, verduras e legumes, nem água. Então, se você começar a mudar isso, talvez isso já ajude bastante ele também, tá bom?
Pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta referente ao treinamento de hoje, tá bom? Ó, se teve alguma pergunta que eu não respondi hoje aqui, por conta de não ser do treinamento de hoje, que a gente já está finalizando aqui o nosso tempo, pode mandar nesse número de WhatsApp que está na tela de vocês. É um suporte a todos os consultores da Atlântica Neutral. Então, a gente faz o atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Então, apenas para consultores da Atlântica Neutral, não é para passar esse contato para cliente final, a gente não faz o atendimento, ok? Não atendemos ligações também, então vou pedir a gentileza para que você seja breve na sua pergunta, não mande áudios muito longos de 5, 6, 7 minutos. Manda ali um áudio resumido, tá? De fato, seja objetivo e claro, que a gente atende muitas pessoas ao longo do dia, para que você possa tirar sua dúvida, sua pergunta. Lembrando, dentro do seu escritório virtual, a gente tem o guia de produto, ainda não está atualizado, mas em breve vai ser. Então, lá a gente tem todos os produtos da Atlântica Natural, com os principais benefícios, sugestão de consumo, indicação, tabela nutricional. Então, é importante você, consultor, ter acesso a esse material, está dentro do seu escritório virtual. Você que não tem, peça para o seu líder, para que de fato ele possa te enviar esse material, que vai te ajudar bastante. Temos o material de protocolo também de algumas doenças já montada, com alguns suplementos mais indicados para tipos de doença, que vai ajudar bastante vocês também. Então, é um material montado para que vocês tenham esse suporte e ajude aí no dia a dia de vocês. A partir dos 15 anos, pode? Sim, tá? O fabricante indica aqui a partir de 9 anos, então a partir de 15 anos já entraria dentro, pode estar tomando, ok? Triptofano junto com Natucap, sim, pessoal, tá? Como eu disse, Natucap em jejum e o triptofano durante a manhã e às 5 horas da tarde. Gera muitas dúvidas. Ai, doutora, pode tomar muitos suplementos ao longo do dia? Pode, porque cada um vai ter a sua função dentro do seu organismo. Então, o natocapa tem sua função, a aloe vera tem sua função, o magnésio, o ômega 3. O que não pode você tomar altas doses de um único suplemento só, que aí vai dar superdose não indicado. Mas cada suplemento tem a sua função e o seu destino dentro do nosso organismo, tá? Esse material está dentro do seu escritório virtual ali em downloads, ok? Tanto o guia de produto quanto o protocolo tá lá dentro do seu escritório virtual. Caso você não tenha, pode mandar mensagem nesse suporte aqui que a gente encaminha para vocês também. Temos o canal da Nutri no Telegram também, com treinamentos, com essas lives gravadas, com materiais em PDF dos treinamentos. Então, se você não tem, pode pedir para o seu líder, ou nesse número aqui também de suporte, a gente te encaminha o link do Telegram desse canal para que você possa entrar, ter acesso às lives gravadas e aos PDFs, ok? Lembrando, a live está sendo gravada. Assim que finalizar, sobe para o canal do YouTube da empresa. Lá tem vários treinamentos, seja de nutrição, seja de ozônio com o Ricardo, comigo. Então, esses treinamentos ficam todos gravados no canal do YouTube da empresa, para que você possa assistir, para que você possa duplicar para suas pessoas, né, para os seus consultores. Imagine, entrou um consultor novo, lá tem vários treinamentos já gravados, materiais, para que você possa encaminhar para ele, para que ele já possa ter conhecimento e ir estudando sobre os suplementos da Atlântica Natural. Perfeito, pessoal? Então, o treinamento referente aos 5 magnésios foi isso hoje. Espero ter contribuído um pouquinho do conhecimento para que, de fato, vocês possam ter entendido um pouquinho. A gente sabe que é muito conteúdo, então a gente sempre tenta enxugar, trazer algo mais claro, objetivo, para que vocês possam entender e ter um pouquinho de conhecimento referente a esse tipo de suplemento, indicação, os principais benefícios. Então, no guia de produto, a gente também tem esse tipo de informação para que você possa ter, para que possa te ajudar. Então, é muito importante você ter esse conhecimento, você duplicar sempre para as pessoas, você ler o guia de produto. Eu vejo que muitos líderes não duplicam esse material, e aí acaba
prejudicando o seu próprio crescimento e o seu próprio trabalho, né? Porque a gente sabe que consultor com conhecimento de produto, produto é o que alavanca o resultado de vocês aqui dentro da empresa. Então, por isso que a empresa é muito focada em treinamento, em conteúdo para vocês, para que de fato vocês possam ter esse conhecimento e possa ter o crescimento esperado aqui dentro da empresa. É claro que cada um precisa fazer sua parte, mas a empresa está focada sempre em levar conhecimento para que de fato vocês possam ter um crescimento 10 vezes mais, como o nosso presidente sempre fala. Perfeito, pessoal? Então, uma ótima noite, uma ótima semana. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima terça-feira com o nosso treinamento novamente. Boa noite. Tchau, tchau.